Em uma época em que muitas pessoas sofriam com a escravidão, um homem temendo por sua vida teve a brilhante ideia de fugir de todo sofrimento usando um dos transportes mais inimagináveis. Eu sou Rayane Rocha e no Universo Revelado de hoje iremos conhecer a incrível história de Henry Box Brown, o homem escravizado que, com a ajuda de amigos, conseguiu arquitetar a fuga de escravo mais criativa dos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Vindo de uma família de escravos, nascido na plantação de um ex-prefeito no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, entre os anos de 1815 ou 1816, Henry Brown foi um homem que desde o nascimento teve que encarar a dura realidade de ser um escravo. Segundo a sua autobiografia, ele tinha uma irmã e um irmão, e era filho de pais cristãos que, apesar de todo o sofrimento, nunca haviam perdido a fé de um dia serem livres. Por isso, em meio a todo o trabalho pesado, enquanto trabalhavam, eles sempre faziam questão de tirar um tempinho para ensinar os princípios cristãos aos seus filhos. O tempo foi passando e, à medida que as crianças iam crescendo, todos foram aprendendo a se ajudar na plantação do ex-prefeito, que era um homem muito agressivo que exigia perfeição no serviço. No entanto, quando Henry tinha 15 anos, o ex-prefeito faleceu e, com isso, os novos administradores da fazenda resolveram vender vários escravos, o que acabou separando toda a sua família. E em meio a tantas lágrimas, seus pais foram vendidos e seus irmãos foram enviados para outras plantações, que ficavam a muitos quilômetros de distância. Sem escolha, ao invés de ser mandado para outra plantação, como seus irmãos, Henry foi enviado para a cidade de Richmond para trabalhar na fábrica de tabaco que era de William Barry, o filho do ex-prefeito. Chegando lá, extremamente triste, Henry temia que seu novo senhor fosse um homem ruim, pior que o ex-prefeito. No entanto, felizmente, o jovem Henry ficou muito surpreso ao descobrir que, apesar de ser dono de escravos, o seu novo senhor era um homem muito bondoso. Segundo Henry, William Barry era tão gentil que muitas vezes parecia um deus para eles, já que, ao contrário do pai, que era um homem super rude, ele sempre se mantinha calmo e gentil, sem corrigi-los com brutalidade, priorizando sempre o respeito de um com os outros. E apesar de Henry Brown não ter seu esforço devidamente recompensado, nessa fábrica ele conseguiu ter uma vida mais confortável do que a vida da maioria de seus colegas escravizados. E por ser um homem muito justo, William, o seu novo senhor, fez questão de começar a recompensar a dedicação de seus escravos, dando a eles um pequeno salário e algumas roupas bonitas todos os meses. E foi nesse período que Henry começou a frequentar uma igreja batista que ficava próximo à fábrica. E por ter uma voz muito bonita, ele logo foi chamado para fazer parte do coral da igreja, onde ele passou a cantar todos os domingos de manhã e à noite. No coral, ele fez amizade com Nancy, uma mulher que era escrava de outro dono de escravos. Dessa amizade surgiu uma paixão e pouco tempo depois eles se casaram. Desse casamento, eles tiveram 3 filhos, e com o pequeno salário que Henry recebia de seu senhor, ele conseguiu alugar uma casa de poucos cômodos para morar com a sua família. Porém, infelizmente, nessa época, o casamento entre escravos nos Estados Unidos não era reconhecido legalmente, e sabendo que Nancy e seus filhos eram considerados escravos de outro senhor, Henry temia que a história de seus pais se repetisse. Sabendo disso e descobrindo que todo mês Henry recebia um pequeno salário, o dono de Nancy fez uma proposta a ele, dizendo que se Henry pagasse uma taxa de $50 todo ano, ele jamais venderia sua esposa e seus filhos. E vendo que isso era uma boa alternativa, Henry Brown confiou na palavra do dono de escravos e todo mês, com muito sacrifício, ele batalhava dia e noite para conseguir pagar essa taxa no início do ano e manter sua família segura. Nesse período, Nancy ficou grávida do seu 4º filho, e quando tudo parecia melhorar, algo muito triste aconteceu. Pois, certo dia, enquanto Henry estava trabalhando na fábrica, o senhor de Nancy aproveitou
que um comprador de escravos estava em sua fazenda e decidiu vender Nancy e seus 3 filhos pequenos, mesmo sabendo que ela estava grávida, descumprindo todo o acordo que ele havia feito com Henry. Ao chegar em casa, após um longo dia de trabalho, Henry não encontrou a sua família como de costume. Desesperado, ele foi correndo na fazenda para saber se alguém tinha alguma notícia deles. Mas infelizmente já era tarde demais, pois sua esposa e seus filhos pequenos foram comprados por outro fazendeiro e depois vendidos para um padre metodista na Carolina do Norte. E ao descobrir que toda a sua família havia sido vendida, Henry ficou extremamente desolado. Desesperado, ele fez de tudo para reencontrá-los. Mas por ser apenas um escravo, sem sucesso, a única coisa que ele podia fazer era chorar. Depois de um longo período de tristeza profunda, lembrando de todos os ensinamentos cristãos que seus pais haviam passado para ele na infância, em Deus, Henry encontrou coragem e se viu determinado mais do que nunca a tentar escapar da escravidão e se tornar um homem livre. Mas Henry Brown sabia que não seria capaz de completar essa tarefa sozinho. Então, ele pediu ajuda a um amigo do coral de sua igreja, chamado James Anthony Smith, que era um afro-americano livre. Disposto a ajudá-lo, Anthony entrou em contato com Samuel Alexander Smith, um sapateiro e apostador branco, que por discordar sempre do regime de escravidão, logo concordou em ajudar na fuga de Henry. Juntos, os 3 tentaram bolar vários planos. E como naquela época os Correios ganharam agilidade e a Constituição garantia a privacidade das correspondências dos cidadãos, Henry pensou que a melhor maneira de fugir seria se ele fosse enviado de trem pelos Correios de Richmond até a Filadélfia, estado onde a escravidão já havia sido abolida, dentro de um caixote de madeira como se fosse uma mercadoria. Seu plano era absolutamente original e criativo, porém muito perigoso. Por isso, vendo que essa era realmente a melhor saída, Henry pagou $86, o equivalente a $3.000 no dinheiro de hoje, a Samuel, o sapateiro branco. E mesmo que esse dinheiro fosse a metade de suas economias, ele sentia que esse era um risco que ele devia estar disposto a correr. Dessa forma, Samuel foi até a Filadélfia conversar com os membros da Sociedade Anti-Escravidão da Pensilvânia. Lá ele contou toda a história de Henry e a sua ideia de fuga para James Miller McQueen, líder da sociedade, que, muito comovido, prontamente quis ajudar. Dando bons conselhos de como executar o plano com segurança, ele pediu que a carga fosse enviada para o escritório de Passmore Williamson. Isso porque Williamson era um abolicionista, secretário da Sociedade Anti-Escravagista e membro do seu comitê de vigilância, se comprometendo a ele mesmo receber a carga, que no caso seria Henry Brown em seu destino. Dessa forma, em maio de 1849, para dar início ao seu plano, Henry I precisou escapar do seu trabalho na fábrica de tabaco, e para isso, ele queimou o próprio dedo, dolorosamente até o osso, com ácido sulfúrico, para que assim tivesse uma queixa para faltar ao trabalho sem que ninguém desconfiasse. No dia seguinte, ele foi até a sapataria, onde se encontrou com James Anthony e Samuel, que o ajudaram a entrar dentro de uma caixa de madeira que foi pregada e fechada por eles. A caixa que Henry viajou foi forrada com um tecido macio, tendo apenas 3 buracos para que ele não morresse sufocado, alguns biscoitos e um pouco de água em um cantil. E com o restante do dinheiro que Henry havia dado a Samuel, Samuel foi até o correio da Adam Express e postou a caixa de madeira, que foi identificada como comida seca, pois ninguém jamais esperaria que dentro de uma caixa de apenas 1 metro tão bem fechada e apertada, viajaria um homem que teria se enviado pelo correio. A caixa ainda tinha algumas frases escritas como o local a ser entregue e dizeres como manuseie com cuidado e este lado para cima. Mas apesar de tudo, como era de se esperar, a viagem foi uma loucura. Durante o trajeto, que durou mais de 27 horas,
A caixa foi manuseada de várias formas. Primeiro ela foi transportada dentro do vagão de um trem, depois em uma ferrovia, uma balsa, um barco a vapor, uma ferrovia de novo e finalmente o vagão de entregas do correio. Algumas vezes a caixa foi jogada de um lado para o outro, ficando de cabeça para baixo por várias horas. Quando isso aconteceu, Henry Brown achou que não ia sobreviver. Em uma carta, ele contou que sentia seus olhos incharem, como se fossem estourar de suas órbitas, e as veias de suas têmporas estavam terrivelmente dilatadas com a pressão em sua cabeça. Mas, suportando tudo em silêncio, Henry orava pedindo a Deus que desse forças a ele. Felizmente, quando tudo parecia perdido, 2 homens que estavam procurando lugar para se sentar viram a caixa e a colocaram do lado certo, se sentando nela. Nesse momento, Henry sentiu um grande alívio e suas esperanças se renovaram. Finalmente, na tarde do dia 30 de março de 1849, a caixa chegou no escritório de Williamson. Lá, ela foi recebida por James Miller McQueen e outros abolicionistas que estavam ansiosos pela sua chegada. Quando James abriu a caixa, Henry Brown parecia não acreditar que tudo tinha dado certo. Extremamente cansado e chorando de alegria, ele se levantou e recitou um salmo bíblico como uma forma de gratidão. Ao ver isso, os membros da sociedade abolicionista que estavam presentes ficaram muito impressionados e, acreditando que esse plano poderia funcionar novamente, eles e Henry decidiram ajudar outros escravos a fugirem da escravidão da mesma forma. Com o sucesso de seu plano, Henry Brown adotou o nome de Box, que significa caixa em inglês, como o nome do meio, passando a ser conhecido como Henry Box Brown. A partir daí, ele se tornou um palestrante ativo da Sociedade Anti-Escravidão e chegou a publicar a primeira versão de sua autobiografia, chamada Narrativa da Vida de Henry Box Brown, escrita por ele mesmo, ainda em 1849, que 2 anos depois teve sua segunda versão publicada na Inglaterra. Em suas palestras, Henry revelava todos os detalhes de sua fuga, o que chateou muitos abolicionistas, pois, quando o sapateiro Samuel Smith tentou libertar outros escravos em Richmond, eles foram presos, e Samuel foi julgado e condenado a ficar preso por 6 anos e meio na penitenciária do estado. Apesar de tudo, a fuga de Henry significou muito, tanto para os abolicionistas como para a sociedade, que agora via que o serviço dos Correios era realmente seguro, aumentando de norte a sul o uso de seus serviços postais. Nesse período, ele conseguiu descobrir onde a sua esposa e seus filhos estavam, e até chegou a visitá-los, mas quando o novo dono deles ofereceu que ele comprasse a sua família de volta, ele se recusou a comprá-los. Até hoje não se sabe ao certo por que ele recusou comprar sua família de volta, mas alguns dizem que ele se recusou por falta de dinheiro e que algum tempo depois ele voltou para comprá-los. Mas já era tarde demais, pois sua esposa e seus 4 filhos já haviam sido vendidos para outros fazendeiros e tiveram seus nomes trocados, e por esse motivo Henry jamais pôde reencontrá-los. E depois disso tudo, determinado a escrever uma nova história para si mesmo, ele se tornou um grande símbolo abolicionista, viajando para vários lugares. Mas quando a lei do escravo fugitivo foi aprovada, que exigia a cooperação entre as forças da lei para capturar escravos fugitivos, mesmo em estados onde a escravidão era ilegal, Henry ouviu rumores de que os guardas iriam atrás dele. Preocupado, ele juntou todas as suas economias, pegou um navio e se mudou para a Inglaterra para manter a sua própria segurança. Lá, como muitos já tinham ouvido a história do escravo que fugiu dentro de uma caixa, ele logo se tornou uma figura pública, falando sobre a abolição em centenas de palestras por ano, ao longo de uma década. E em 1855, ele conheceu a sua esposa, Jane Floyd, uma mulher branca, filha de um fabricante de latas, com quem ele começou uma nova família.
Com o início da Guerra Civil Americana, em 1861, ele abandonou as palestras e se tornou um artista, atuando nos palcos, cantando e fazendo shows de mágica, onde era conhecido como o Príncipe Africano. Em 1875, Henry retornou aos Estados Unidos com a sua família e com um grupo de mágicos. Algum tempo depois, a família se mudou para Toronto, no Canadá, e há indícios de que eles continuaram atuando e fazendo shows de mágica até o começo da década de 1890. Até que em 15 de junho de 1897, aos 82 anos de idade, Henry Box Brown morreu livre em Ontário, deixando um grande legado de fé e coragem para muitas gerações. E você já conhecia essa história? Me conta aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para conhecer muitas outras histórias como essa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!